Bom dia, amados. Bom dia, paz de Cristo, paz que excede todo entendimento. Queria compartilhar mais uma vez aqui, a palavra de Deus, uma reflexão para que nós possamos, analisarmos a nós mesmos, como diz a palavra, pois analisa-se o homem a si mesmo. É isso. E recebi uma palavra hoje que está escrito no capítulo de Hebreus 11, de 24 a 25, que Moisés, ele preferiu de não ser chamado de filho de Faraó, e preferiu sofrer todas as consequências que poderia passar quem seria, o povo de Deus, o povo hebreu, não é isso? O povo separado por Deus. Então, essa palavra que eu recebi hoje, essa palavra ela traz uma reflexão muito forte, sabe? Muito forte, muito séria, porque ela fala, que Moisés ele poderia pertencer, ele poderia ficar simplesmente preferir, ficar acomodado por preferir assim, ter as preferências que o povo pecaminoso tinha, o povo que vivia no pecado, o povo do Egito, com todas as facilidades, promíscuas, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Só que o seguinte, só que Moisés ele preferiu ser chamado de povo de Deus, de não ser chamado filho de Faraó. Porque se ele fosse chamado filho de Faraó, ele teria, as regalias, pois ele foi criado dentro da casa de Faraó, chamado até na Bíblia, de filho da filha de Faraó, porque lá atrás, haveria uma perseguição que bebês de certa idade seriam mortos, porque viria eu acho que o rei da época estava sabendo, que viria o Salvador de Israel, que no caso seria ele mesmo, humanamente falando, o Moisés, e ele foi colocado no cesto. O cesto, navegou durante um certo trecho do rio, e a filha de Faraó viu o bebê dentro do cesto e levou para dentro da sua casa, e ele foi criado lá dentro da casa de Faraó, Mas voltando ao que eu quero compartilhar aqui na verdade, e Moisés, podendo escolher a regalia, de viver dentro da casa de Faraó, tendo as preferências pecaminosas, ele não preferiu, E o que traz, e qual o pensamento, qual a reflexão que essa palavra traz, Muitas das vezes, demos preferências às coisas pecaminosas, às coisas que vão alimentar a nossa carne, o nosso ego. Só que toda essa hesitação que o pecado dá, ela provoca um prazer momentâneo, no caso, o prazer que ele tem validade, ele só vale aquele momento, e depois vem aquele vazio, e a gente muitas das vezes vive como se a nossa vida terminaria aqui. Muitas das vezes vivemos de um momento, muitas das vezes usamos coisas que não devemos, e a gente não sabe, mas a gente se opõe a Deus como vivemos dessa maneira. Quando a gente vive bebendo, quando a gente vive se drogando,
quando a gente vive uma vida promíscua, quando a gente vive uma vida se prostituindo, né? Quando a gente vivemos provando de várias mulheres, no caso homens, no caso as mulheres provando vários homens, várias situações, né? Usando drogas ilícitas, né? Usurpando as pessoas, manipulando, articulando, falando mentiras. Isso tudo, a gente sem perceber, a gente se opõe a Deus. E outra coisa, e quando a gente não se cuida, quando a gente não cuida bem do nosso corpo, a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E também nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a gente não trata bem do nosso corpo, nós perecemos. Não é que a gente vai morrer, não. É que a gente vai sofrer antes de morrer. Se eu como produtos industrializados, produtos processados que tem muitas conservas, né? Produtos que demoram a estragar, né? Então, isso tudo eu me oponho a Deus quando eu não me cuido, sabe? Então, gente, a gente tem que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Bertinho, como é que eu fujo como é que eu fujo do pecado? Como é que eu fujo da aparência do mal? Como é que eu fujo? Me afastando das concupiscências da carne, tudo aquilo que possa me afastar de Deus, né? Dessas coisas que eu já falei. E como eu me afasto dessas coisas? Orando a Deus, perguntando qual o caminho que eu devo viver, como é que eu devo, a maneira certa, me alimentar, né? Lendo a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você pensa nas coisas do alto, né? Olhando para o alto, olhando para o alvo que é Cristo. E assim, gente, tenha isso em mente. Não receba isso como um julgamento, mas sim uma forma de sacudir, de dar um sacode na nossa vida, para que a gente possa olhar para dentro de nós. O que a gente está fazendo? O que eu posso melhorar? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito que eu tô me opondo a Deus? Isso é uma palavra de repreensão, para nos repreender. Tanto que a palavra ela nos ensina, ela nos repreende, entendeu? E se Deus está te repreendendo, é porque Deus te ama. O pai repreende o filho que ele ama, entendeu? Então guarda essa palavra no seu coração, sabe? Peça a Deus sabedoria, entendeu? Jesus é a porta. Jesus não é simplesmente a solução para nossos problemas. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus não voltaremos para os caminhos de Deus. Ele é o caminho, ele não é simplesmente a saída para os nossos problemas, e sim o caminho reto para Deus, de volta para o Pai, para que nós possamos ouvir as batidas do coração do Abba Pai, do Paizinho querido, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde, tenha um excelente ano de 2024, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço.